Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVAL. Nós falamos ao vivo, diretamente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, em mais uma edição do programa Conecta, que traz as principais informações sobre os debates, as deliberações, sobre os assuntos que estão na pauta dos deputados estaduais aqui em Santa Catarina. Eu sou Gisele Dalpiazza, aqui comigo minha colega Suelen Costa. Bem-vinda, Suelen. Obrigada, Gi. Olá a todos que nos acompanham, seja aqui pelo YouTube e também nos nossos canais abertos em Florianópolis, também em Blumenau. E você também nos acompanha nas redes sociais com as principais informações do Parlamento. Exatamente. E o Conecta também é transmitido nas rádios UDESC, nas cidades de Florianópolis, Joinville e Lages. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição. E nós começamos o Conecta de hoje falando sobre um dado, uma estatística negativa para Santa Catarina, tendo em vista que o estado ocupa um dos piores cenários no Brasil na questão do saneamento básico. O nosso estado tem apenas 29,1% de cobertura de tratamento de esgoto. Diante deste cenário, 3 deputados estaduais se mobilizaram, Suelen, com a apresentação de um projeto de lei que visa criar aqui em Santa Catarina um sistema de saneamento básico que contemple aí alguns aspectos importantes, como a questão da autonomia aos municípios, para a questão do tratamento de esgoto, a questão da melhoria dos serviços ofertados à população e também ao cumprimento das metas do Marco Legal de Saneamento, metas essas que devem ser atingidas até 2033 no Brasil. Exatamente, Gisele. 3 deputados se mobilizaram e estão engajados em tocar esse projeto de lei, que vai ser uma espécie de programa estadual para que municípios pequenos e municípios maiores, no caso dos pequenos com menos de 40 mil habitantes, possam fazer uma espécie de consórcio para que eles possam ter autonomia e contratar por meio de licitação, por meio de consórcio, edital, certinho, empresas que prestem o serviço de saneamento para aquelas regiões, para aqueles municípios, sejam eles em consórcio de menores ou municípios grandes. Na verdade, o objetivo é dar um pouquinho mais de autonomia aos municípios, no sentido de que a cobertura de saneamento em Santa Catarina melhore. Lembrando que o Marco Legal que a Gisele se referiu é um programa nacional aprovado no Congresso Nacional e que prevê metas que os estados devem estabelecer. Santa Catarina está distante disso, é o 19º no Brasil e precisa realmente de alguma ação mais efetiva neste sentido. Esse projeto foi montado a partir de algumas ideias, de algumas sugestões que surgiram num projeto de lei encaminhado pelo Executivo e que acabou sendo arquivado porque não conseguiu ganhar andamento. Tinha algumas questões ali que ficaram um pouco mal discutidas, um pouco mal colocadas e teve esse aprimoramento por parte da Assembleia Legislativa e que agora começa a tramitar aqui dentro do Parlamento Estadual. Os deputados que estão à frente desse possível programa, se for aprovado, são os deputados Napoleão Bernardes, Matheus Cadorim e também o deputado estadual Rodrigo Minotto. A gente tem entrevista deles, né? Exatamente, conversamos com eles que reforçaram a importância dessa iniciativa e também o protagonismo da Assembleia Legislativa na apresentação dessa proposta com o objetivo de acelerar esse processo aí para que Santa Catarina melhore esse índice. Há uma garantia para que os pequenos municípios possam ter liberdade para fazerem o enfrentamento desse desafio do saneamento básico. Os pequenos municípios vão poder, com a sua liberdade, se consorciarem para terem as condições de fazerem as suas concessões públicas e, a partir daí, terem tarifas mais baratas para as pessoas, para os moradores e o acesso ao tratamento de esgotamento sanitário. Os médios e grandes municípios ficam com a figura da possibilidade de uma rescisão amigável com a Casan e, com isso, poderem também partir para o caminho da concessão pública, da qual a própria Casan também pode participar, e com isso terem o atingimento das metas de universalização do tratamento de esgoto, trazendo mais saúde, mais qualidade de vida, mais desenvolvimento. Desde o início da tramitação do primeiro projeto original do governo, nós ouvimos todas as entidades que seriam diretamente afetadas. FECAM, UVESC, a UBAN, União Brasileira dos Municípios, a ASEMAI, que é uma Associação Nacional de Serviços de Saneamento, a própria Floripa Sustentável, que reúne grandes mentes que podem ajudar e ajudaram muito na transformação daquele projeto nessa proposta que nós estamos fazendo hoje. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, mostra o seu protagonismo em apresentar ao governo soluções e ideias que sejam exequíveis e que não haja nenhum prejuízo, de certa forma, que traga mais investimentos para o nosso Estado, que traga mais qualidade de vida para as pessoas, num tema tão importante como uma política pública fundamental, que é a saúde, e estamos falando diretamente ao saneamento básico.
Nós reforçamos que esse projeto foi apresentado ontem aqui na Assembleia Legislativa e ele segue então o trâmite nas comissões permanentes e depois da aprovação, deliberação nas comissões permanentes, aí sim ele é deliberado no plenário da Assembleia Legislativa. E falando em plenário, ontem na ordem do dia, o momento de votação de projetos, os deputados aprovaram uma proposta que visa garantir mais proteção aos animais nos casos de maus tratos. Suelen, o que essa proposta prevê? Proposta essa aprovada em plenário que agora segue então para a sanção do governador, né? É uma proposta do deputado Ivan Nates, do PL, que torna um pouco mais severa a questão da aplicação de multa e de punição ao tutor ou à pessoa que maltratar um animal. Ou seja, a pessoa agora, a partir dessa aprovação, que maltratar um animal, que fizer algum tipo de procedimento que venha a castigar ou a gerar crueldade a um animal, terá que, além de pagar a multa, poderá ser preso, terá o aumento dessa multa até 1/6 do valor e terá todos os equipamentos e até veículos resgatados, apreendidos no momento de que isso foi identificado pela Polícia Militar Ambiental ou pelo pessoal da proteção ambiental de cada município e até do estado. O objetivo é tornar mais severa a questão dos maus tratos aos animais para coibir esse tipo de ação em Santa Catarina. Já existem as leis, na verdade eles estão aprimorando e tornando elas um pouco mais efetivas, né? Lembrando que o local onde o animal foi maltratado também poderá ser interditado a partir do momento da aprovação dessa lei. E a rigidez também é no sentido de garantir que esses animais, a proteção dos animais, tendo em vista que eles preveem que o tutor perda a guarda desse animal e arque também com todas as despesas de tratamento, né? Se a pessoa que maltratar for o próprio tutor, ele não terá mais acesso a esse animal. Esse animal será retirado dele e no momento em que ele fica em hotel, de repente numa clínica de medicina veterinária ou em algum ambiente que ele precisa ser resguardado, também será cobrado da pessoa, do tutor que cometeu esse ato. Exatamente, como nós falamos, esse projeto foi aprovado em plenário, então, e aí ele segue para a sanção do governador e aí sim ser sancionado, ele terá validade aqui em Santa Catarina. E nós também temos informações, novidades nas nossas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nós vamos trazer informações sobre o que o parlamento vem protagonizando nas nossas redes e o que os deputados também estão repercutindo nas suas redes sociais. Aqui com a gente a nossa colega Giovana Alencar. Gil, bem-vinda. Olá, Gisele. Olá, Suelen. Olá para você que está acompanhando o Conecta. No nosso quadro Deputado nas Redes de hoje, nós vamos falar do deputado Marcos Vieira, do PSDB. Ele destacou o recebimento do título de cidadão honorário do município de Belmonte, no extremo oeste de Santa Catarina. Nas redes sociais, o parlamentar agradeceu à Câmara de Vereadores pela aprovação do projeto de lei que garantiu a ele essa honraria. Para quem não sabe, esse tipo de título é entregue para pessoas que, embora não sejam do município, tenham prestado serviços relevantes à comunidade. Lembrando que esse é o 41º título de cidadão honorário recebido pelo deputado Marcos Vieira dos municípios aqui de Santa Catarina. Para acompanhar de perto o trabalho e ficar por dentro de tudo que o deputado compartilha nas redes sociais, é só segui-lo no Instagram, no @deputado Marcos Vieira. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. O que foi destaque, né? Já está instalada a comissão mista que vai conduzir a 14ª edição da certificação e do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC. Essa comissão mista é um grupo composto por outras 10 instituições, além da Assembleia Legislativa, responsável por cuidar do edital e da análise dos critérios para o certificado e entrega do prêmio. Agora, falando da iniciativa, o objetivo é reconhecer e destacar empresas, instituições, organizações sem fins lucrativos aqui do Estado que tenham políticas de gestão que contemplem práticas de responsabilidade socioambiental. Quer saber mais? Acesse o nosso Instagram, o post que nós fizemos lá no @AssembleiaSC e fique por dentro de todas as notícias aqui do Parlamento Estadual. Esses foram os destaques das redes sociais da Alesc de hoje. Eu volto com vocês. Obrigada, Giovana. Obrigada, Gil. Nós reforçamos o convite, então, para você seguir as redes sociais da Assembleia Legislativa, o @AssembleiaSC. E lembrando que mais informações, as notícias também dos debates aqui do Parlamento estão disponíveis no nosso site de notícias, o agencial.alesc.gov.br.
catarina.sc.gov.br. E agora a gente vai falar sobre os projetos deliberados no âmbito das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou ontem uma proposta que visa garantir mais proteção e suporte emocional às crianças e adolescentes no momento das consultas ou procedimentos médicos nos hospitais aqui em Santa Catarina. O que prevê basicamente esse projeto, Sueli? Então, Gisele, para que você em casa entenda, esse projeto é do deputado Márcio Machado e foi relatado na Comissão de Finanças, ali naquele colegiado, pelo deputado estadual Mário Mota. E o deputado relator explicou muito bem que se trata de permitir, quando há interesse, de que mãe e pai, ou ambos responsáveis, as duas mães, os dois pais, os avós que cuidam daquela criança, possam entrar quando eles entenderem que tem interesse e acompanhar a consulta médica, porque às vezes chega no hospital, a mãe é acionada para entrar com a criança e o pai fica do lado de fora, ali na fila de espera ou fazendo o lanche, e às vezes o pai tem interesse em acompanhar, até para tentar entender o processo, né, que aquela criança está passando naquele momento, ou adolescente, e também visa garantir dar mais transparência. Às vezes a mãe não consegue entender ou está abalada emocionalmente e não consegue ter claro todo aquele processo que o médico está repassando. Então o pai ou a outra pessoa, né, a outra mãe ou o avô que está junto, possa ter o direito, se houver interesse, em acompanhar. E é bem interessante que nesse projeto também fica claro que ambientes que não seja possível, vamos assim hipoteticamente, a ala de queimados ou uma UTI, não pode lotar de pessoas, não dá para deixar pai e mãe. Então, fica claro no prontuário que naquele caso o papai ou o vovô ou o responsável que queria entrar não foi por uma questão do ambiente. Também no projeto está previsto que esse direito fique claro nas unidades hospitalares e ambulatoriais de Santa Catarina em cartazes. Papai e mamãe, ambos progenitores responsáveis que queiram acompanhar terão esse direito garantido. Exatamente. Quem falou sobre a importância dessa iniciativa foi o relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Mário Mota, do PSD. O projeto do deputado Márcio Machado assegura a presença dos dois genitores ou responsáveis em hospitais e ambulatórios da rede pública e privada em Santa Catarina. Hoje, a presença de um genitor já é legislada, já é regulamentada, ou seja, a mãe ou o pai ou um dos responsáveis já acompanha uma criança em qualquer atendimento para lhe dar tranquilidade, para emocionalmente a criança poder se sentir mais segura e, naturalmente, para acompanhar o trabalho da melhor forma possível, pela responsabilidade que tem sobre a criança, sobre o jovem que está sendo atendido. O deputado Márcio acrescenta basicamente um artigo só a uma legislação que já existe, que é o fato de que, se os dois desejarem acompanhar a consulta, que não lhes poderia ser impedido. E ainda falando sobre a deliberação de projetos no âmbito das comissões, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei que cria em Santa Catarina o Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública. Projeto esse apresentado pelo deputado Alex Brasil, do PL, que visa ampliar aí a segurança também dos agentes, né, Sueli, que estão se expondo e garantir então a eles a proteção, preservação da vida. O objetivo é basicamente esse, Gisele, é garantir que quando um policial penal, um policial civil, um bombeiro militar, as pessoas que estão diretamente trabalhando, atuando na segurança pública do estado de Santa Catarina, tenham, no caso de algum tipo de incidente, a questão do homicídio, esse cadastro fique ali identificado, a pessoa que cometeu este crime fica até o final da sua pena identificado que foi realmente contra um agente da segurança pública, independente da área, né? Policial penal, bombeiro, polícia militar, polícia civil, pessoal ali que atua dentro dos presídios, que fique identificado até o final da sua pena. O objetivo é esse, né? É garantir que a segurança pública tenha um pouco mais de conhecimento sobre o que está acontecendo no ambiente da própria segurança, né? O deputado Alex Brasil conversou conosco, né, Gisele? Exatamente, vamos conferir. O projeto visa dar uma proteção ainda maior, não apenas para nossos catarinenses, mas também principalmente aos agentes de segurança pública. Uma das bandeiras mais fortes que eu tenho no meu mandato é a segurança pública. Então, eu penso que a gente podendo cadastrar e deixar isso com transparência perante o Estado,
a gente vai conseguir inibir ainda mais esse tipo de situação que é terrível para Santa Catarina. Apesar da gente ser o estado mais seguro do Brasil, a gente pode ainda mais, eu acho que com esse projeto de lei aprovado, a gente vai conseguir diminuir ainda mais homicídios sobre os agentes de segurança pública. E nós observamos que os deputados começam a adentrar o plenário para o início de mais uma sessão ordinária, sessão essa que terá suspensão, participação de entidades, manifestação dos deputados em tribuna. E essa sessão vai ser transmitida ao vivo. Você continua acompanhando aqui ao vivo na TVAL e também no nosso canal no YouTube. Até mais. Até a próxima.